Vitória, hein? Corinthians estreia na Libertadores com vitória, 2-0 no Platense. Também estreia de Diniz, né? Diniz aí que tá invicto na Libertadores há 18 jogos, né? Com 10 vitórias e 8 empates. E o Corinthians estreou bem, né? Eu acho que o mais importante também, além de uma boa estreia, era voltar a vencer no ano, né? Tentar tirar um pouco essa pressão de 8 jogos sem vitória. Ia ser muito difícil e chegar a 9 jogos sem vitória, ainda mais um derby aí. Então você ganhando, embora o Platense não seja um adversário forte, seja um adversário bem ruim tecnicamente, você estrear tendo um derby que vai ser muito mais difícil, mas é melhor você chegar com uma vitória do que você chegar com uma derrota, ou com mais um jogo sem vencer, tá? Não teve mudanças do esquema tático do Dorival. Acho que quem esperava mudanças, eu acho que era meio óbvio que hoje não ia ter tanta mudança, ia ser um time bastante parecido com o do Dorival. Não tinha como o Diniz colocar o esquema de jogo dele, o estilo de jogo dele tão rápido assim no Corinthians, ainda mais com ele chega na segunda, treina na terça, treina na quarta e já viaja para Argentina. Mas tem algumas coisas que eu gostei, tá? E eu vou falar sobre durante o vídeo, tá? Eu peço que vocês deixem um like, que é muito importante, se inscrevam no canal quem ainda não foi inscrito, tá? E também, por favor, compartilhem, tá, com seus amigos, que é muito importante pro nosso canal, que vem crescendo cada vez mais, graças a vocês, graças ao apoio de todos vocês, tá? O Corinthians foi a campo, tá, com Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Ranieri de primeiro volante, Bidon, André e Garro, e na frente Kaique e Yuri Alberto. A gente tinha informado que seria essa formação, com a entrada do Kaique, por conta, eu acho, do Lingard não está 100%, e também eu acho que o Diniz teve a sacada de colocar um menino mais de correria, um menino mais arisco. É um futebol sul-americano onde você vai ter um pouco mais de pancada. Acho que o Diniz deduziu isso e falou: talvez esse menino consiga cavar uma expulsão, cavar uma falta perigosa, né? Um salseiro, uma fumaça ali. E foi isso que aconteceu. Depois ali, quando o Kaique entrou no jogo pra valer mesmo, ele fez bastante fumaça ali, bastante correria no jogo. O Corinthians começa mal, né? Com a bola queimando no pé, com a bola não ficando com os jogadores do Corinthians. O Platense, que só jogou com bola aérea o jogo inteiro, ficava mais com a bola e lançava a bola batia e voltava, aí o Corinthians rebatia, a bola voltava pro Platense, eles tentavam o lançamento direto. O jogo foi feio, visivelmente, tá? Mas é aquilo. Tem que ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de calma. Eu entendo que muitos jogadores estrearam na Libertadores, até mesmo jogadores experientes, como o Gabriel Paulista, está estreando na Libertadores. Então teve estreia de Ranieri também, teve estreia do Bidon, do André, do Kaique, mas faltou um pouco de paciência. Teve lances que era acertar o passe. Teve um lance que o André recebe no meio, de frente pro gol, o Bidon passando, era só ele dar o passe, o Bidon ia sair na cara do gol, ele erra o passe, ele erra o domínio, ele erra tudo. Então o último passe, o último terço, estava errando muito o Corinthians. E também tinha dificuldade de chegar nesse terço, e quando chegava, errava. Então teve um lance perigosíssimo do Platense, uma defesaça do Hugo, cabeçando pro chão, jogador do Platense. E o Corinthians, aos pouquinhos, entrava no jogo, tentava se acalmar um pouco mais. Tem a chance do Yuri, que o Garro dá uma pifada, o Yuri ajeita o corpo todo errado, deita o corpo todo errado. Eu queria entender a dificuldade que o Yuri tem, e olha que eu sou um cara que gosta do Yuri. Vi que o Yuri no último jogo estava sendo prejudicado pelo esquema tático do Dorival, sem ninguém aproximando, mas eu também não vou deixar de criticar, eu não passo pano para ninguém. Mas eu queria entender a dificuldade do Yuri de tomar a decisão correta, de tomar a decisão certeira naquele momento. O Yuri bate com as duas pernas, ele é
ele é um destro que sabe finalizar muito bem com a canhota, principalmente em chute cruzado. O gol contra o Flamengo foi assim, ele já fez vários gols cruzados com a perna esquerda. Ele recebe a bola, pô, o que acontece do Yuri? Pô, traz a bola pra canhota, toma a decisão certa. Você foi ajeitado pro lado esquerdo para deitar o corpo, a bola vai sair fraca, porque o seu corpo vai estar caído, você não vai ter apoio e nem o pé de apoio firme no chão para você bater forte no gol. Então, e eu não sou profissional, mas são coisas que a gente analisa e vê. No jogo, a gente assiste, revê o lance, a gente percebe. Quando ele deita o corpo, ele se desequilibra, ele perde o pé de apoio, então ele não vai chutar fraco. Ele vai chutar fraco. Tava na cara que o Yuri perdeu o gol, porque ele já vinha deitando o corpo, ele já vinha perdendo equilíbrio, tanto que ele cai. Se ele domina, trazendo para a perna canhota e bate cruzado, a chance de gol seria muito maior. E quando eu falo que o Yuri toma decisões erradas, é porque o Yuri, em vários lances desse, puxa a perna esquerda quando é para levar para dentro. Cavar um pênalti ou sair na cara do goleiro. São decisões que o Yuri toma errado. Mas o Yuri fez um bom jogo. Ele faz o gol com uma decisão correta, que eu vou chegar lá. Mas o Yuri toma mais decisões erradas do que corretas. Se o Yuri caprichar mais, se o Yuri acertar mais, o Yuri faz muito mais gols do que normalmente ele já faz. Muito mais. Tá? Então aí o Corinthians tem essa chance no final do primeiro tempo, não conclui em gol. Intervalo. Eu acho que o Diniz não vai mexer, acho que ele vai manter o time, porque o time se encaixou no final do primeiro tempo, né, aquele clique de encaixe. Volta para o intervalo, não sem mexer mesmo, como eu havia previsto, havia imaginado. E o Corinthians volta ainda com a bola queimando. Tentando desafogo com o Bidu, que foi o mais acionado dos laterais hoje. Mas a bola não saía do meio de campo. Era só forçar no Yuri, batia e voltava, o Garro batia e voltava. Bidon, a bola queimando no pé, o André também, o Ranieri sendo um cara mais de destruição, como eu já falei, com a bola no pé, o Ranieri não consegue ser um cara que ajuda muito, por conta das suas deficiências técnicas com a bola. Mas aí aos poucos o Corinthians encaixa. Eu vou até ser sincero, tá? O gol do Kaique eu vi depois. Por quê? Porque eu tenho um aparelho claro aqui, tá? Eu não tô nem aí. Na hora, mano, começou a chiar a imagem, ficou horrível. Você paga a cara nessa merda pro negócio ficar chuviscando e some a imagem e fica falhando. Só escuta a narração. Eu vi que seu gol do Kaique, mas eu não tinha visto o gol. E depois eu arrumo lá, mexo no cabo do aparelho da Claro e melhora. Aí eu vejo o gol. Aí sim, o que eu falei, igual a cara do Diniz. Uma cavadinha que chega no pé do Garro e o Garro de frente. Uma coisa que eu quero falar de importante que eu percebi no chance do Diniz. O Garro pegando muita bola de frente. O Garro tendo muita chance de ficar de frente pro gol, como meio atacante, como meio armador gosta. De frente pros atacantes. De frente para quem tá correndo. Então ele recebe essa bola de cavadinha, pifa o Kaique sai com 3 caras na marcação, cava no goleiro, frio, golaço do Kaique. Tá? Golaço do Kaique, um gol com muita cara do Diniz também, mas um golaço do Kaique, tá? Parabéns, Kaique. Você é um menino que merece, mas é um menino que eu já falei. Você parecia um menino com medo, que tinha receio, mas você tem qualidade. Você tem as suas valências. Você é um menino que tem muito futuro. Você é um menino promissor. Parabéns que você tá aproveitando essa chance. Você vai oscilar como qualquer menino, e tá tudo certo. Você é um menino de 19 anos, você vai oscilar. Mas aproveite a chance que você tem. Tenha mais coragem. Tenha mais peito, igual hoje. E fez um golaço, tá? E logo depois o Platense veio. Antes do gol do Kaique, teve uma defesa do Hugo de novo, bola aérea. O Platense só joga assim. É um time lazarento de ruim, com todo respeito. É um time lazarento de ruim. Eu entendo que jogar na Argentina sempre é difícil. A gente falou isso ontem no pré-jogo com o Patrick aqui. É sempre difícil você jogar na Argentina.
Mas que time ruim, mano. Que time ruim. O Corinthians jogou mal, eu tô tentando pensar que seja pelo nervosismo de ser uma estreia, mas que time lazarento de ruim esse do Platense. Eles só cruzavam bola na área, e às vezes que a bola não ia no Gustavo Henrique, que era o cara dominante na área, às vezes tinha perigo. 2 cabeçadas no primeiro tempo e no segundo que o Hugo faz umas boas defesas, e aí saiu o gol do Kaique depois, mas que time ruim esse time do Platense. Não é o time que foi campeão argentino, né, do Abertura, né, venderam muitos jogadores, acho que só tá um menino lá que chutou aquela bola perigosa no primeiro tempo, que foi o cara que fez o gol contra o Huracan, que deu o título para eles, mas que time lazarento de ruim, cara. Nossa senhora, tem o Victor Cuesta, né, na zaga, mas timinho fraco, bem fraco. Então o Corinthians, embora seja difícil o jogo na Argentina, o Corinthians, olhando tecnicamente, folha salarial, qualidade técnica, nome, camisa, o Corinthians fez mais do que a sua obrigação hoje, tá? Depois o Garro de novo, de frente, recebe uma bola do Mateuzinho. Mateuzinho, na verdade, cobre o lateral. Se eu não me engano, alguém faz uma ajeitada de casquinha ou a bola chega no Garro direto. Desculpa, tô gravando um pouquinho depois do jogo. O Garro vem de frente, o Yuri corre, o Garro dá uma pifada no Yuri e o Garro com a perna esquerda por baixo das pernas do goleiro do... O Yuri por baixo das pernas do goleiro do Platense faz o segundo gol, fecha o caixão, 2-0. Uma boa finalização do Yuri. Tá, como eu falo, o Yuri faz muito gol. O Yuri faz muitos gols. Falta o Yuri acertar mais. Falta o Yuri tomar a decisão correta. Falta o Yuri ser mais matador. Se o Yuri for ainda mais matador, o Yuri faz muito mais gols do que ele já faz. É o que eu falei. O Yuri faz muito mais gols. Falta o Yuri tomar a melhor decisão. Ele tomou a decisão errada no primeiro tempo e tomou a decisão certa agora. Parabéns, Yuri. Você merecia esse gol. Arrancou o siso, uma merda. Dente é uma bosta. Dói pra cacete, é uma dor horrível. É uma das piores coisas que existem. É difícil você jogar depois de você arrancar o dente. Tem gente que falou que é frescura, não é frescura. É difícil. Difícil. Eu vou contar uma história do meu tio. Ele arranca o dente. 2 dias depois ele vai querer correr em volta da piscina da casa dele. Ele passa mal. Ele passa mal. Imagina um profissional que corre pra lá e pra cá. Então, parabéns, Yuri, pelo seu esforço. Novamente, seu esforço. A sua boa finalização, a sua boa movimentação. Parabéns, Garro. Mais uma assistência. 2 no jogo de hoje. Talvez o Diniz recupere seu bom futebol. Parabéns. Tá? Um belo gol do Corinthians, um belo gol do Yuri, um belo passe do Garro. Tá? 2-0. E aí o Platense veio pro Bumba Meu Boi, lançando bola, como sempre. Tem mexidas entre o Vitinho. O Vitinho entra logo depois da expulsão do jogador do Platense, que pisa no tornozelo do Matheus Bidu. Graças a Deus, a perna dele arrasta, o pé dele arrasta, porque se o pé dele fica, se o cara pressiona um pouco mais, se o cara é um pouco mais maldoso, eu não vi maldade, tá? Eu não vi maldade. O lance foi até rápido, eu não vi maldade. Mas se o cara é mais maldoso e se o pé do Bidu fica cravado no chão, a chance de ter uma fratura era grave. Ainda bem, graças a Deus, que o cara não foi maldoso, o cara não é maldoso e que o pé do Bidu deslizou no gramado, tá? Mas perfeita expulsão. E aí vem o Vitinho, junto com o Vitinho vem o Pedro Raul, sai o Yuri, sai o Kaique, tá? Depois um Alan entra também. E logo depois entra o Linger. Não, perdão, o Vitinho entra. Depois entra Linger e Pedro Raul. Vem Alan também. E entra... perdão, tá, desculpa. Eu não anotei. Entrou Vitinho e Carrilho. Depois entra Linger e Pedro Raul. E por último entra o Alan. Eu acho que é isso. Ou entra Vitinho, Carrilho e Alan. Tanto faz. Desculpa. O Corinthians até tenta fazer o terceiro gol. O Linger recebe uma bola, acha bem o Vitinho, que carrega, finaliza pro... Quase o Vitinho errou 2 passos aí que nosso nervosismo no enquadro que levou fez esse efeito no Vitinho. Porque o Vitinho errou 2 passos, depois tentou fazer um gol lá, finalizou, passou até perto, mas podia ter tomado decisões melhores. Pedro Raul
fez um pivô lá e uma chance pro Lingard, que clareou a jogada, não deu em nada, mas tentaram se associar. No último lance bizarro agora de impedimento, o Pedro Raul achando que tá em condição, ele sozinho na frente não tá em condição, o Mateuzinho não chuta, não faz gol, uma loucura, mas acabou. O Corinthians vence o Platense 2-0. Deixa eu dar uma olhada aqui quanto tá o jogo do Santa Fé e do Peñarol. O Santa Fé está vencendo em casa por 1-0, tá? Vocês viram como é que é importante você ganhar o jogo da estreia? O Peñarol, que em teoria, como a gente falou ontem, em teoria, quando saiu o sorteio do grupo, seria a disputa direta do Corinthians, no momento está perdendo. No momento está perdendo por 1-0 do Santa Fé. Então é importante você ganhar a estreia, tá? Porque depois você vai ter o confronto direto contra o Santa Fé semana que vem. Se você não ganha hoje, empata ou perde, você fica zerado com o Peñarol, que vai ser a sua disputa, e o Santa Fé abre 3 pontos. Então o Corinthians está com 3 pontos, o Santa Fé também, o Corinthians é líder por conta do saldo, vai ter um confronto direto com o Santa Fé de líderes por enquanto. Se o Corinthians vencer em casa, e precisa vencer em casa, já faz 6 pontos, já dá uma distanciada do Peñarol, que deve vencer o Platense, entendeu? Então aí o Corinthians fica com 6 pontos, já não que se tranquiliza, porque fase de grupos é traiçoeira, mas você já fica numa situação um pouco mais confortável para o terceiro jogo da fase de grupos, tá? Então é importante o Corinthians ter vencido esse jogo, tá? Do Diniz, o que eu achei legal, as orientações na parada técnica de hidratação, ele falando especialmente com o Kaique, com o Gabriel Paulista. No primeiro tempo ele fala de aproximação para os jogadores, entre aspas, tá? Serem desobedientes taticamente. Não ficarem posicionados, parados, onde foram escalados. Que eles podem ser desobedientes taticamente para se aproximar do companheiro. É isso que ele quis dizer. Você precisa se aproximar, não fica plantado na sua posição. E era uma das principais críticas que eu tinha do esquema tático do Dorival, que era jogadores plantados na sua posição que foi escalado e não sair. Então era um time muito espaçado, era um time muito distante um do outro. Então, quando você é desobediente taticamente de maneira positiva, como o Diniz pediu, você se aproxima mais, você se associa mais, você ajuda mais o seu companheiro. E ele falou uma coisa com o Gabriel Paulista, no primeiro tempo e no segundo. Para o Gabriel Paulista, chamar a marcação e recuar para o Hugo, para eles marcarem o Hugo quebrar essa bola no jogador correto, brigar por ela e ganhar a segunda bola, que gerou o segundo gol do Corinthians. Então eu gostei das orientações do Diniz, eu gostei que ele é participativo. Ele segurou muito hoje para não dar um esporro em muitos jogadores, mas deu alguns. Então, e a questão do Garro. O Garro de frente para o gol, o Garro próximo dos atacantes, o Garro sempre de frente para a jogada, o Garro mais perto da grande área, o Garro que pisa na área, o Garro que recebe essa bola no último terço para pifar, tá? Ele não te dá a característica do Yuri de profundidade, ele não te dá a característica do Kaique também do drible, tá? Deixou o Ranieri fixo no sem-bola para desarmar, potencializou o André fez uma boa partida, o André tá cansado, o André tá jogando direto, tá? E vai jogar mais um jogo titular aí domingo, com certeza, mas o André está um pouco exausto, né? Essa sequência é complicado, tá? Então ele vai oscilar. E o menino, o Bidon, fez uma partida melhor do que vinha fazendo, não foi brilhante. O Mateuzinho foi pouco acionado, mais defensivamente, mas no segundo tempo, no primeiro tempo foi só do lado do Bidu. Então, tem coisas do Diniz, pouquíssimas ainda pra gente analisar, tá? Ainda é muito do time do Dorival, é normal, tá? Mas a vitória é importante, tá? Notas individuais de cada um. Hugo Souza, 2 defesas importantes no primeiro e no segundo tempo, tá? Vou deixar o Hugo Souza com uma nota 8. Mateuzinho não foi muito acionado no primeiro tempo, segundo tempo trabalhou mais, vou deixar ele com uma nota 7. Gabriel Paulista e Gustavo Henrique foram 2 monstros, embora tenha 2 finalizações de cabeça do
Platense não foram na direção dele, né? Deles. As que foram, eles tiraram, principalmente o Gustavo. Vou deixar uma nota 8 para cada um. Bidu participou bastante do jogo, errou muito no lançamento, mas fez uma partida ok. Vou deixar o Bidu com uma nota 7. Ranieri foi bem no sem bola, bem na marcação, na função dele, nota 8. André, uma partida ok, nota 7. Bidão, mesma coisa, nota 7. Garro, 2 assistências, nota 9. Kaique, gol, nota 9 também. Yuri, nota 9 também. Tá, gol também do Yuri. Acho que o melhor em campo foi o Garro, particularmente falando. Os que entraram, Vitinho tentou fazer alguma coisa, vou deixar ele com uma nota 6. O Carrilho vou deixar com uma nota 6 também. Vou deixar o Alan com uma nota 6. Pedro, Raul e Linga vou deixar ele sem nota, tá? É isso. Pro Diniz, vou deixar o Diniz com uma nota 8. Pela sua estreia com vitória, por ter visto algumas coisas que eu gosto num jogo de futebol. E, claro, fazer o Corinthians sair dessa zica de 8 jogos sem vencer. Baita vitória, importante demais, tá? Seguimos. Domingo tem derby. A gente precisa subir na tabela. Estamos 16º no Campeonato Brasileiro. Uma derrota no derby. A pressão volta de novo e a chance de a gente dormir na zona de rebaixamento é grande. Então precisamos vencer. Precisamos vencer domingo. Eu acho que nem empate eu negocio mais. É vitória contra o Palmeiras domingo na Neoquímica Arena, 6h30. Tá? Like no vídeo, se inscreva no canal. Sabadão o Sandro chega aí com pré-jogo e domingo eu chego com pós. Fechou? Vai, Corinthians! Valeu, falou. João Vitor na voz, agência Autos Orgulho. Fui!